Boa tarde, bem-vindo ao MJV Podcast, gravado diretamente do Febrabantec 2025. Eu sou a Luciana Montenegro, sou diretora de marketing aqui da MJV, moderadora do episódio de hoje, chamado Escala com Humanidade, como transformar a experiência do cliente em grandes operações. Para me ajudar aqui a conduzir esse tema, Adriana Malamuti, diretora global executiva da MJV. Obrigada, Adri. E, originalmente o episódio era com o Celso Tonê, diretor de experiência do cliente na Claro. É um prazer ter você aqui. Adriana, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Nós te agradecemos. Mas aí, de última hora, tivemos uma super adição. Mais uma Adriana. Mais uma Adriana. Isso aí. Que é gerente de experiência do cliente PME na Claro. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Bom, então vamos lá. Para falar de experiência... É um assunto que me interessa muito, né? Trabalho com marketing, então esse tema aqui para mim é muito prazeroso. Para começar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: como transformar o atendimento ao cliente, que é muitas vezes visto como um centro de custo, eu entendo disso, porque o marketing, né, também, em um diferencial estratégico, especialmente em operações com dezenas de milhares de posições? Vamos lá. Eu acho que vale contar uma historinha rápida de como tudo isso aconteceu e está acontecendo dentro da Claro, né? Eu tenho 16 anos de empresa e entrei lá com uma meta muito clara, que era reduzir o contact rate da empresa, né? E por quê? Primeiro, a gente tinha praticamente cada cliente ligando 2 vezes para a gente por mês. Então era um contact rate altíssimo, que se traduzia em custos, né? A gente tinha um custo associado no atendimento absurdo. Então a gente começou, 16 anos atrás, um projeto muito bem estruturado para reduzir o contact rate. Evoluímos absurdamente, né? Vocês lembram que eu falei que era 2 ligações por cliente ao mês? Hoje a gente fala de 0,2 ligações por cliente. Então caiu 10 vezes o volume de ligações que a gente tinha por cliente. Mas no transcorrer de todo esse processo, a gente viu que mais do que reduzir custos, a gente tinha uma grande oportunidade de melhorar a experiência do cliente. Então, todo o trabalho que foi feito, toda a construção de jornadas que a gente fez ao longo desses anos, se traduziu em uma experiência cada vez melhor. Então, a gente começou a observar que melhorar o contact rate, reduzir o custo, também impactava num churn menor, numa fidelização maior do nosso cliente. Por quê? A gente passava de um centro onde eu simplesmente dava uma resposta rápida e simples para o cliente, transformando num centro de atenção ao cliente, entendendo as demandas, entendendo o problema e resolvendo isso na sua origem. Então isso fez com que a gente realmente conseguisse estruturar a empresa de uma forma muito mais consistente para prestar uma experiência melhor para o cliente. Tem muita coisa para fazer ainda, mesmo com contact rate de 0,2 por cliente. Quando a gente pensa numa base de quase 100 milhões de usuários, a gente ainda fala em muita ligação. Então, eu acho que tem aí um grande desafio ainda, mas a gente conseguiu colocar a empresa num mindset de que resolver o problema do cliente é mais do que reduzir custos, é garantir a fidelidade do cliente dentro da nossa base. Só complementando uma coisa, Celso, essa voz do cliente no atendimento, ela também tem muita informação importante para a gente replicar dentro da empresa e reduzir os problemas lá na causa raiz. E aí, consequentemente, né, reduz a quantidade de ligações para tratativa de efeito. Então, eu acho que esse papel também durante esses anos, além da redução pensando no custo, tem também pensando em tratar causa raiz das dores dos clientes. Eu acho que a central de atendimento ela tem essa grande importância também na empresa. Legal. Continuando aqui, como vocês pensam em desenhar processos que garantam eficiência, mas que também respeitem a singularidade de cada cliente, cada situação? Existe um ponto de equilíbrio?
Uma boa pergunta, né? Ainda mais em tempos de jornada, né? Porque hoje todo mundo fala de jornada, jornada para cá, jornada para lá. Lá na Claro não é diferente, a gente vem trabalhando em cima de 5 grandes macro jornadas que a gente fala. Mas a primeira coisa é a gente entender e reconhecer que dentro do contexto de uma jornada, a gente vai passar por vários processos. E a grande questão está em conseguir conectar esses processos para que eles realmente sejam fluidos nessa transição que o cliente tem durante a sua jornada. Toda vez que a gente pensa num processo que tem início e fim, neles por si só, a gente comete um erro, porque o cliente ele não vai viver apenas um processo, ele vai viver um conjunto de processos ao longo da sua jornada com a gente. Então, essa visão da experiência do cliente, pensada, né, de uma forma mais ampla, onde a gente conecta os diferentes processos de diferentes áreas, pensando numa jornada maior, traz um diferencial importante. Então, a gente tem trabalhado muito isso dentro da empresa. Inclusive, a gente criou uma terminologia interessante, né? A gente tem chamado lá de PROC-CX, que é a conexão de processos com a experiência do cliente. Tudo isso embarcado dentro de uma terminologia de jornada, mas ainda assim pensado cada um dos processos, cada um dos passos que o cliente tem dentro da empresa. É isso. Essas 5 macrojornadas que o Celso fala, a gente mapeou todos os processos que estão abaixo de cada uma. E, inclusive, achamos gaps, né? Algumas jornadas que não tinham processos, então nos estimulamos a mapear o que tinha e desenhar o que não tinha para deixar esse desdobramento da jornada em processos todo documentado. É um trabalho bem interessante que a gente fez lá. E estamos fazendo, né? Estamos fazendo, porque é contínuo, esse é um né? trabalho que não acaba. Isso que eu ia falar, e deve ser interminável. A gente tem que sempre estar melhorando a experiência, redesenhando processos. É um trabalho contínuo a cada dia que a gente tem dentro da empresa. E falando em redesenho de experiências, de processos, a gente acaba falando de automação também, que é inevitável, né? Então, falar de bots, de IA, de autosserviço. Como vocês conseguem garantir que o cliente se sinta ouvido, valorizado em jornadas que são cada vez mais digitais, né, com o uso dessas tecnologias? Quando a gente começa um processo de digitalização, somente com o foco da digitalização, que muitas vezes está associado à redução de custos, aí a gente volta até ao primeiro questionamento, a gente corre um risco muito grande de fazer um processo que não vai atender ao cliente. Não é raro da gente encontrar no mercado várias soluções, vários desenhos de digitalização que você coloca na prática e depois você vai ver que nenhum cliente se utiliza. O processo de digitalização ele tem que começar pelo fim. É o cliente que tem que nos dizer como ele quer ser atendido. A digitalização ela tem que ter como premissa a facilidade, a simplicidade. Todo mundo quer hoje ter uma vida mais simples, mais fácil. Então, todos os processos que a gente tem e que a gente busca digitalizar tem que partir da experiência do cliente, daquilo que ele tem como expectativa. Né? Um exemplo simples, segunda via de fatura. A gente começou um movimento gigantesco de envio de fatura por e-mail. É o melhor canal que o cliente espera? Não sei, né? Porque depende muito da experiência desse cliente. Aqui no Brasil a gente tem uma característica interessante, porque hoje o canal mais utilizado, o canal digital, é o WhatsApp. Eu acho que é um dos poucos países no mundo que o WhatsApp vence qualquer outro canal de mensageria. Só que como é que você acessa, por exemplo, a segunda via de fatura no WhatsApp? A gente tem que entender a expectativa do cliente. Né? Então, o processo de digitalização ele não pode começar de dentro para fora.
ele tem que seguir a lógica do cliente para dentro da empresa. Se a gente conseguir se atentar a isso, com certeza a gente tem resultados bem significativos nesse processo de digitalização, que é natural, é inerente a toda a realidade que a gente vive hoje quanto à experiência do cliente. Adriano, inclusive, tem um desafio bom, né, de transformar a experiência digital do PME. Isso aí. E eu sempre falo para minha equipe, né, time de CX, de designers, que a gente tem um stakeholder que adora trabalhar com a gente, que é o cliente. O cliente, ele quer fazer isso, sabe? Eu acho que a gente tem que saber explorar no bom sentido e colocar na mão dele. Então, prototipar, testar, chamar o cliente para botar na mesa. Então, eu tenho um desafio agora, né, dentro do PME para fazer isso com as empresas. Um mundo muito diferente da pessoa física, né? A gente estava falando agora aqui há pouco, o cliente pessoa física, ele usa o nosso produto mais por lazer. Quando ele precisa se resolver digitalmente, ele vai lá e pega rapidinho, mas a empresa é um cenário totalmente diferente. Ela usa para abrir as portas e ganhar dinheiro e fazer com que o seu negócio, né? Então a gente está aí com todo esse desafio para redesenhar a jornada da empresa, principalmente com uma transformação digital, deixar essa agilidade que o digital dá, que no fim é isso, né? O digital ele traz essa velocidade que a gente quer para resolver as coisas e a assertividade também, tem que ser assertivo digital, né? Para o cliente e empresa se resolver ali nessa jornada de atendimento digital. Muito bom. Bom, e assim, o que vocês entendem que significa construir uma cultura verdadeiramente centrada no cliente, né? O que isso significa na prática? Quais são os obstáculos e também quais são as alavancas para essa transformação acontecer? Eu brinco, né, que tem uma metáfora que eu gosto lá, né, que todo mundo que fala, o cliente tem que estar ao centro. Aí você tem um arqueiro com um arco e flecha mirando o alvo e o cliente está lá no centro, né? Isso é matar o cliente, né, e não colocar o cliente ao centro. Na verdade, cliente ao centro é o cliente com esse arco e flecha na mão, você, empresa, no alvo, ali no meio, e ele tem que te acertar. É o inverso do que todo mundo fala. Mas essa questão da centralidade do cliente, ela não é simples, né? Porque falar ao cliente ao centro é fácil. Fazer impacta muito numa mudança da cultura da empresa. A empresa tem que respirar esse mindset de cliente ao centro, né? Então, a gente encontra muito no mercado todas aquelas empresas que sempre se preocuparam muito com o produto, com a receita, mas nunca se preocuparam de fato com o cliente. Então, mudar esse mindset, essa forma de pensar, onde o cliente não é mais consequência, o cliente é causa de tudo aquilo que a gente faz, né? Passa também por pessoas. E esse é um trabalho interessante que a gente tem feito lá na Claro, de toda uma política de engajamento. E não é aquela coisa, eu vou comemorar a Semana do Cliente. Não, a Semana do Cliente é todo dia, né? Então, todo dia tem que ter uma pílulazinha de algo sobre o cliente que está acontecendo. E, por fim, a gente tem que se utilizar de tecnologias, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas de pesquisa, de avaliação da voz do cliente, metodologias de processos que trazem, de fato, a experiência do cliente para a mesa de discussão, né? Então, a centralidade do cliente, ela mandatoriamente passa por uma mudança de cultura, por um engajamento de pessoas e o uso de tecnologias que deem suporte a todo esse conjunto de fatores que a gente precisa mudar dentro da empresa. Eu acho que todas as áreas têm seus desafios, né, dentro da empresa, mas quando as pessoas conseguem pensar na visão 360, assim, isso que eu estou fazendo agora aqui, independente da área que eu sou, vai impactar o cliente, como é que vai ser lá na frente? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vem fazendo esse trabalho, inclusive educacional, né, Celso? A gente tem lá programas de certificação em CX, para qualquer área, para desenhar jornada, entender a voz do cliente, enfim. A Claro faz um trabalho muito interessante nessa questão de cultura, mas também vem de dentro da pessoa. Eu acho que tem, né, os profissionais, os colaboradores, eles têm que saber e têm que querer fazer isso também acontecer.
é também pelo exemplo, né? Eu acho que o nosso board, ele fala muito sobre isso, então a gente sabe que muitas empresas começam mesmo de cima para baixo, e é isso que está cada vez mais forte dentro da Claro acontecendo. E é um ponto importante que a Adriana comentou, né? Hoje, na Claro, nós somos 30 e poucas mil pessoas. Se a gente olhar para quem trabalha direto conosco, tem mais quase 70 mil pessoas, entre técnicos, operadores de atendimento, vendedores. Então, é uma comunidade de 100 mil pessoas. E a gente tem que fazer com que cada um desses 100 mil pensem que o cliente é ele, né? Então, assim como eu sou cliente com outras empresas e quero ser bem atendido, quero ser cuidado, eu tenho que fazer o mesmo dentro da Claro com os meus clientes, né? Afinal de contas, o cliente é gente como a gente, né? A gente não pode esquecer disso. Então, esse trabalho de mostrar para toda essa comunidade a importância do cliente e lembrar que o cliente é gente, é fundamental dentro desse processo de engajamento. Legal. E num contexto de 100 mil pessoas, que é maior do que muita cidade do interior do Brasil, como é que vocês fazem para manter a qualidade da experiência num cenário certamente muito competitivo, de muita pressão por redução de custo, metas agressivas? Como vocês fazem para manter a qualidade? E qual é o papel do líder nisso também? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que a gente erra, e erra muito, né? Então, a gente tem se preocupado muito em ter diversos fóruns de discussão sobre erros, sobre problemas que acontecem. A gente não pode desconsiderar nenhum problema. Mas como é que a gente sabe que o problema acontece? Ouvindo o cliente. Então, a gente tem montado dentro da empresa uma estrutura de escuta do cliente. Então, a gente tem ferramentas de pesquisa, tem o Contact Rate, que eu comentei logo no início, a gente tem todos os indicadores de reclamações no órgão regulador, no PROCON, enfim, a gente criou uma grande nuvem de informações do cliente, daquilo que ele nos pede, daquilo que ele reclama, enfim, de como anda a vida do cliente junto à Claro. E uma terceira coisa que é fundamental muitas vezes a gente limita o entendimento da vida do cliente por uma medição no início e no fim. Então eu controlo muito bem as vendas que eu fiz e o meu churn. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Então, criar uma rede de indicadores, de KPIs ao longo das jornadas é fundamental para a gente conseguir tirar a temperatura correta. Então, não adianta eu dizer, eu tenho um NPS tanto, mas eu estou perdendo cliente. Como é que eu meço o meio do caminho? Como é que eu entendo por que eu estou perdendo cliente? E a questão da liderança ela é fundamental porque é ela que tem que ter a clareza suficiente para definir qual é a meta desse indicador. Qual é o indicador que realmente vai vai fazer a diferença na vida do cliente, né? E tem um ponto, eu brinco lá que normalmente a nossa empresa é uma empresa de revezamento 4%. E cada área é um Usain Bolt. E se deixar ele correr sozinho, ele vai ganhar todas as corridas. Mas tem um problema sério. Ele tem que passar o bastão para o próximo Usain Bolt. E nesse momento a gente deixa cair o bastão. O líder é o responsável por essa passagem de bastão, seja dando como recebendo. E ele tem que estar muito atento nesses momentos, né? Nesses pontos de medição, que são momentos da verdade que o cliente realmente se perde ali, né? O cliente não enxerga a área de atendimento financeiro, marketing, ele enxerga, claro. Então a gente tem que garantir isso, que o líder é fundamental nessa comunicação entre áreas. A gente, assim, tem que partir do princípio que os líderes são maduros. E tem que ser maduros. Se não forem, tem que se desenvolver para ser maduros. Então, esse é um trabalho que a gente faz em parceria com o RH da empresa.
E aí, só pegando o início da pergunta, assim, ó, o poder da voz do cliente, um verbatim, às vezes a gente leva numa reunião só um verbatim, que é, né, abre aspas, o que o cliente falou, fecha aspas. Só um cliente com um verbatim bem estruturado, a gente faz uma reunião inteira e quase resolve a empresa com aquilo. Então, democratizar esses verbatins, essa voz do cliente, é um grande desafio que a gente, graças a Deus, está conseguindo colocar em prática com ferramentas, né, Celso? Muitos castelos de areia estão desmoronando o verbatim do cliente. Então, assim, mais uma vez eu digo, o cliente ele quer trabalhar para a gente, ele trabalha para a gente e a gente tem que valorizar isso. Então, democratizar essa informação para dentro da empresa muda totalmente aí esse jogo. E tem uma questão que é muito comum nas empresas, né? Que é o eu já sei, eu já fiz isso, eu já vi isso. E a voz do cliente, ela derruba muito essas frases, né? Ela vai de encontro a isso e realmente gera uma transformação. Como eu falei, eu acho que um dos grandes movimentos que a gente tem trabalhado é essa humildade de reconhecer de que, pô, já fiz, eu sei, eu conheço, mas errei, tem que fazer diferente, né? Isso é fundamental dentro de todo esse processo de transformação da experiência. Um pouco aqui do roteiro, a gente já trabalha com a Clara há muito tempo, né? Há quase 20 anos e tal, e a gente acompanhou muito o nascimento da área de CX, todo o processo, digamos assim, de catequização da empresa e de importância. E aí eu queria que vocês dividissem um pouco com a gente algumas dicas que vocês dariam pelo que vocês passaram, né, a experiência de criar uma área, trazer todas as metodologias, né, que a gente tem visto serem implementadas, trabalhadas, para alguém que está tentando estruturar uma área do zero, digamos assim. Vou até complementar, então. Acho que falar dos erros e das dicas, porque a gente fala dos erros e dos acertos. Vou deixar você começar, porque você foi quem começou esse movimento lá no primeiro projeto que a gente fez, né? A gente, há 5, 6 anos atrás, fez uma squad, um grupo de trabalho para trabalhar a metodologia, porque eu acho que a palavra metodologia, ela é bem importante para essa matéria CX, né? A gente tem que ter algumas regras de como... E uma das principais regras é medir a voz do cliente, entender, colocar de verdade, então ao medir, né, através do NPS, principalmente, a gente começou a se dar conta que a gente precisava, então, agora trabalhar com essa voz do cliente para transformar a empresa. Então, eu iniciei há 5, 6 anos esse grupo de trabalho num MVP pequenininho e hoje é um pouco de como a gente trabalha, né? A gente cascateou agora, né? Fez o rollout desse MVP. E aí, Celso, eu acho que tem muito a ver com o nosso dor, hipótese, ideia e ação. Assim, essa metodologia, a gente estrutura muito bem a dor da voz do cliente com essa nuvem, porque não é só ter NPS e NPS, é contact rate, são os canais críticos, o que mais que eu estou estruturando, inclusive isso para o PME, enfim, redes sociais, tem muita informação, o cliente fala muita coisa para a gente. Como é que eu capto tudo isso? Então, e analiso as dores, priorizo. Consequentemente, eu tenho que entender e estudar. Por quê? Por que essa dor acontece? Que é o famoso fatos e dados. Eu preciso ter fatos e dados para levar na mesa. Não é só um verbatim. A gente falou que tem força, mas ele tem que estar estruturado, tem que ter números, tem que fazer sentido, porque muitas dores existem, mas eu tenho que trabalhar algumas, as pedras grandes. Ao estudar essas hipóteses, vem a hora, então, de começar a transformar. Vamos ter ideias aqui de transformação, vamos colocar o time de CX para redesenhar essa jornada e, consequentemente, acompanhar o rollout. Então, assim, esse método de trabalho é como a gente se organizou ao longo desses 5, 6 anos e nesse período teve muitos erros e acertos. Agora eu vou deixar com ele, já que ele deixou comigo, agora eu vou deixar com ele falar. Eu acho que uma coisa importante, né, quando a gente começa a trabalhar CX dentro das empresas, a gente se depara com a questão da maturidade da empresa em relação ao tema. Todo mundo fala de cliente, mas quem realmente quer trabalhar o tema cliente tem diferentes percepções dentro da organização. Então, uma das coisas que a gente aprendeu muito, não é a diretoria de CX, a área de CX que vai fazer a mudança. CX é meio. Quem vai fazer a mudança é a área de negócio. CX tem que dar o suporte necessário. É lógico que quando você pega alguém que acredita mais, que tem mais iniciativa, a gente, enquanto CX, caminha
junto, ao lado, mas deixa o protagonismo para essa pessoa. Tem outras áreas que você vai perceber que vão fazer nada. Então, o CX tem que assumir o protagonismo dessa jornada e ir à frente, né? Querer implantar uma metodologia, um modelo de CX só pela metodologia é tiro na água. A gente tem que considerar sempre as questões de cultura da empresa, entender como cada pessoa, cada sponsor acredita ou não no tema CX. Então, é um trabalho realmente one on one, um a um. É você conversar com cada uma das pessoas, fazer um mapeamento correto para conseguir estruturar algo que as pessoas acreditam. E esse nível de crença é diferente de cada um, né? E não tem como. A gente tem que deixar muito claro quais são os resultados esperados e comprovar esse resultado. CX não pode ser poesia, né? CX tem que ser resultado, né? Então, como eu comentei, não adianta dizer CX vai aumentar a venda ou vai diminuir o churn. CX tem que reduzir custos, tem que aumentar a margem, tem que melhorar a NPS, tem que reduzir o churn, enfim, ele tem que fazer tudo, né? Novos negócios, novos produtos. Negócios, tudo, né? Mas para isso a gente tem que, a área de CX tem que entender muito bem quem são as pessoas dentro de cada área de negócio e trabalhar esse envolvimento de uma forma muito política, né, para que todos acabem trabalhando juntos em prol do cliente. Porque todos juntos compõem a experiência, como você falou. Retorno ao que você falou antes. É a passagem. O cliente não sabe se você é da área de CX, é de finanças, não importa. O cliente é todo mundo dá claro. Claro. Obrigada, gente. Foi ótimo. Legal. Isso aí. Adorei ter vocês aqui. Obrigada, Celso. Obrigada, Adriana. Obrigada, Adriana também. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.